Olá para você que é fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa o nosso Linha de Passe a partir de agora para falar de mais uma rodada desse Campeonato Brasileiro, que teve bons jogos e teve o pessoal de cima tropeçando. Rodada boa pro Atlético Mineiro, hein? A gente fala sobre tudo isso daqui a pouquinho com a sua participação na hashtag Linha de Casa. Volto já já. Estamos de volta com o Linha de Passe. Hashtag Linha de Casa, participe conosco. Que rodada, hein? Ó, Flamengo perdeu, o Internacional perdeu, aí o Palmeiras podia dar uma encostada, tropeçou também no Sport, né? Acabou tendo jogador expulso, um jogo polêmico também 2-2. E aí o Atlético Mineiro conseguiu a vitória em cima do Bragantino, subiu bem ali na tabela, colou ali na parte de cima. E agora, para encerrar a história, Vasco e Botafogo fizeram um jogo de muitos gols, 5 gols, lá no Newton Santos, 3-2, vitória do Vasco, se recuperando da derrota para o Atlético Goianiense no meio de semana, aquela derrota ali por 2-1. O Vasco fecha essa rodada com um jogo a menos e no G4, e o Botafogo fecha essa rodada também com um jogo a menos, porque alguns adversários, né? Só que no Z4. O programa de hoje tem as participações do Mauro César Pereira, do Vitor Birner, temos também aí o Pedro Ivo Almeida e o André Kifuri para bater um papo com a gente, para analisar o que foi essa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou começar com o Pedro Ivo, hein? Pedro, que jogo bom de se ver, Botafogo e Vasco, né? E o Vasco, cada vez mais, mesmo perdendo no meio de semana, acaba surpreendendo, se recupera e, como eu ia dizer, cada vez mais surpreendendo no campeonato, tá no G4. Tudo bem, Pedro? Boa noite, William, Mauro, Birner, André, fã de esporte em casa. Para além da pontuação e da vitória, é um Vasco chegando a até inacreditáveis, talvez, para muitas pessoas, em termos de projeções do início do campeonato, 63% de aproveitamento, né? Em termos de aproveitamento ou pontos perdidos, como a gente quiser falar, está na terceira colocação, atrás apenas de Inter e Galo. Um jogo interessantíssimo que diz bastante sobre o Vasco atual. O Vasco depende de Benítez, o Vasco depende de Cano, depende agora também de Fernando Miguel, muito bem, e o bom trabalho do Ramon, assim, mexidas ao meu ver, quando ele lança a mão de Igor Catatal, que acabou fazendo o gol, mas importantíssimo também para brecar o lado esquerdo botafoguense. É interessantíssimo quando ele faz isso. E quando ele saca o Ribamar, apesar do primeiro gol, confesso que não entendi muito bem o posicionamento de afundar o Ribamar, colocar ele lá dentro da área para tentar sufocar a defesa do Botafogo, e o Cano um pouco mais recuado. O Cano, que é aquele jogador que a gente está acostumado a falar bastante, um toque na bola dentro da área, aproveitar as chances que criam, estava um pouco mais recuado no primeiro tempo. Alterou no segundo tempo, é ele que faz o segundo gol, é ele que começa a construir a vitória no segundo tempo. Interessantíssimo. O jogo muito bom, o jogo também muitos erros técnicos, mas dentro do Brasileirão de muitos erros, é bom que se diga, foi para mim talvez um dos melhores jogos até aqui. Sem dúvida, o gol do Vasco sai de um erro da defesa do Botafogo um pouco antes, quase que o Botafogo faz um gol, num erro da defesa do Vasco também, teve isso também no jogo de hoje. Mauro, impressionante, né? Porque o Botafogo deixou escapar algumas vitórias com gols nos últimos minutos, sofrendo gols nos últimos minutos, né? Dá pra gente lembrar aí do jogo contra o Flamengo, dá pra gente lembrar do jogo contra o Corinthians, agora também no meio de semana, e o Vasco consegue ser mais cirúrgico. O que o Vasco tem, esse time do Vasco também tem suas limitações, que o Botafogo, que também tem limitações e algumas peças interessantes, não tem. Tudo bem, Mauro? Salve, salve, William, companheiros, fãs de esportes. O Vasco acho que tem um jogador numa fase muito boa, que é o Benítez, que aliás é um grande problema, né? Porque o empréstimo dele vai só até o final do ano. Então o Vasco tem que, de alguma maneira, tentar esticar essa permanência até o final da temporada, que é só em fevereiro. Por exemplo, foi dele a jogada do gol do Cano, foi dele a jogada do gol do Cano também há 2 rodadas, quando ele serviu o Cano. Foi contra qual jogo mesmo? Agora foi o Atlético Goianiense. Sim. Oi? Sim, isso é o Atlético Goianiense, o jogo que você está falando. Não, eu digo no jogo anterior, né? Ele não jogou contra o Atlético Goianiense, mas no outro jogo também ele fez a jogada do gol, junto com o Pikachu. Então, assim, o Benítez é o cara que é o homem criativo ali do meio campo do time do Vasco. O Cano é um jogador, aliás, toda vez que o Cano faz um gol agora, tem torcedor do Vasco que fica com raiva porque eu comparei o Brocador. A cada gol do Cano, a semelhança entre ele e o Brocador versão 2013 fica mais clara. Participa pouquíssimo do jogo, hoje foram 2 finalizações e um gol. Isso é um elogio. Quando você compara o Cano com o Brocador versão 2013, é um elogio. O cara foi artilheiro do Brasil, campeão da Copa do Brasil, gols do Botafogo foram 3, em quarta de final, em semifinal e em final. Se o Cano fizesse tudo isso do Vasco, ele entra na história do clube. E ele é um jogador de baixa participação, mas muito eficiente. Hoje, de novo, mostrou isso.
é algo realmente impressionante. É um jogador que não bate fora da área, ele não faz assistência praticamente, ele não faz pivô, mas ele é um cara que se posiciona bem e ele é frio e finaliza bem de curta distância, digamos assim. Os arremates são sempre ali dentro da área. E assim, o Vasco se defende bem, acho que marca melhor que o Botafogo. O Botafogo tem um time também mais jovem, muitos garotos, né? O Paulo Tuori com dificuldades ainda maiores ainda no elenco, acho que o elenco é mais complicado do que o do Vasco nesse momento. E o Vasco tem um índice de aproveitamento muito grande nos arremates. O Vasco é um time que é um dos que menos finaliza e que tem um índice altíssimo de aproveitamento no campeonato. Ou seja, a maioria das vezes finaliza no alvo e muitas dessas vezes o percentual muito elevado. A gente tem que atualizar esses números agora, porque acabou o jogo há pouco, né? São transformados em gol. E o Botafogo ao contrário. E hoje também acho que a falha do primeiro gol do Botafogo compromete muito também a atuação, né? Uma falha muito grave. E outra questão importante também é frisar que foi anulado corretamente um gol do Vasco, um gol do Thales Magno, quando estava 0-0, né? E dava para ver até sem VAR que ele estava impedido ali pela linha da grande área. Então, como muitas vezes o Botafogo também se queixou, é bom lembrar que hoje o VAR, não que ele beneficiou, o VAR não beneficia ninguém quando ele acerta. Ele impediu que o adversário do Botafogo, no caso hoje o Vasco, fosse beneficiado, anulando corretamente jogo, né? Aquele gol. Beneficia o jogo porque o gol seria ilegal. Então aquela história, beneficiou o adversário. Não beneficiou ninguém, beneficiou o jogo ao anular um gol que seria ilegal e que o bandeirinha não observou, no impedimento até perceptível, repito, por conta da linha ali da grande área. Então o Vasco está no momento melhor, eu acho que obviamente uma campanha muito surpreendente. No meio de semana sentiu muita falta do Benítez também no jogo contra o Atlético Goianiense, que foi um time que jogou muito bem, inclusive, aliás, de novo venceu hoje o Bahia, né, conseguiu outra vitória. O Vasco vai marchando, acho, para fazer uma campanha bem mais segura. O Botafogo numa situação muito delicada, porque é um time muito jovem, muitos garotos e já enterrado lá na zona de rebaixamento, no começo do campeonato, num cenário muito, muito preocupante. O Vasco hoje, André Kfour, só para repetir, né? 17 pontos em 9 jogos, o Inter tem 20 em 10, né? Lembrando que o Inter perdeu, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas se o Vasco vence esse jogo que falta, 20 pontos também, estaria com a mesma pontuação aí do líder do campeonato. Se tivesse vencido o Atlético Goianiense, estaria com essa pontuação até com um jogo a menos. Mas o Mauro tocou num ponto importante, né? Vários setores do campo ali no Vasco a gente encontra figuras importantes. Começa no gol, Fernando Miguel. Mas ele não foi na bola hoje, pode ter falhado, enfim, eu acho um lance difícil, mas Fernando Miguel é um cara que tem sido importante, fez uma defesa impressionante ali no lance com o Babi. Aí na defesa você tem o Castan, aí você chega no Benítez, aí na frente você tem um bom finalizador. O Vasco tem peças nesse tabuleiro do Vasco, cada setor tem uma peça que está funcionando muito bem, né, André? Sem dúvida, boa noite a todos e principalmente ao nosso fã de esportes. Me parece que o gol que o Mauro mencionou agora há pouco, a arrancada do Benítez para fazer uma assistência para o Cano, foi contra o Atlético Paranaense. Acho que isso, exato. É esse 1-0. Gol que ele, exato. Um gol criado pelo Benítez, que se infiltra, entra na área, a bola meio que escapa, ele se joga no chão e consegue fazer um passe para o Cano, bem posicionado, bom finalizador, como mostrou mais uma vez hoje. E não só hoje, né, em várias outras partidas, faz o gol da vitória do Vasco naquela ocasião. O Vasco tem esses pilares, além da seriedade, além da maneira obediente como encara cada jogo, aquelas virtudes que nós já mencionamos aqui em relação ao que é preparado pela comissão técnica para um determinado adversário e executado pelos jogadores sem... Estou com medo de usar uma palavra que seja mal empregada e mal interpretada. Eu ia dizer sem frescura, né? Me perdoe se a palavra não é a melhor, mas sem excessos, digamos. O Vasco é um time muito cumpridor. No Bola da Vez que o Ramon nos presenteou, numa boa conversa que foi ao ar no último sábado, ontem, aliás, ele fala muito sobre isso, a respeito do espírito competitivo, da coisa de vestir a camisa, de respeitar o Vasco e de mudança de comportamento. E o que eu vejo quando o Vasco joga é que, ainda que seja verdade, verdadeiro questionamento, mas quando o Cano não estiver, como será? Quando o Benítez não está, como será? Se o Vasco perdeu o Fernando Miguel numa determinada partida, embora goleiro ser substituído é um pouco menos frequente, como será? Ok, tudo isso precisa ser considerado e eu acho que já houve mostras de que o Vasco não tem reposição para esses jogadores que têm se destacado tanto, que são tão importantes. Mas quando eles estão, aquilo que a torcida do Vasco quer ver acontece. E para mim esse é o grande diferencial do Vasco até agora no campeonato, e com algum exagero, sem querer tornar tanto a torcida do Vasco quanto a torcida do Botafogo
excessivamente irritadas com o comentário, mas dá para dizer até agora, e com o jogo de hoje como símbolo dessa ideia, que o Botafogo é um time que tem mais jogo do que pontos e o Vasco é um time que tem mais pontos do que jogo. Se você levar em conta que o que interessa para a classificação, evidentemente, é a pontuação, e se o Vasco sustentar esse desempenho até agora, de pontuação eu digo, com a maneira de jogar que nós temos visto que tem sido tão bem aplicada e tem levado o Vasco a essas vitórias, como disse o Mauro e como a gente vem dizendo aqui há bastante tempo, vai ser talvez o campeonato mais tranquilo que o Vasco vai ter conseguido fazer nos últimos anos, nas últimas edições do Brasileirão. O início, se é que nós podemos dizer que ainda estamos no início, talvez sim, tem sido tão bom quanto surpreendente. E no caso do Botafogo, o contrário. Eu estou de acordo com o que o Mauro disse, um time mais inexperiente, que tende a oscilar muito mais, que luta muito, que por trecho joga bem. No segundo tempo hoje, ali pelos 25, 26 minutos, quando saíram 2 gols do Vasco, o melhor time em campo, com alguma distância, era o Botafogo, não era o Vasco. E o futebol tem isso. O futebol se trata de fazer o que o Vasco fez no jogo de hoje. Para muita gente não importa como, eu sou uma das pessoas que entendem que sim importa como, mas eu acho que é necessário considerar elenco, condições, material humano. E o Vasco continua tirando o máximo daquilo que tem. E existe muito mérito nisso, é óbvio. Bom ponto, as mexidas do Autuori funcionaram, deram certo, inclusive. Estavam dando certo até sair o gol do Vasco, 2-1, e aí o Vasco já emendou o terceiro gol. E mesmo assim, no final, o Botafogo foi muito valente, brigou, conseguiu o segundo gol e teve uma oportunidade ali, né? O Calu, empolgadíssimo, passou na frente ali do Babi, os dois meio que se atrapalharam e tudo. Acabou desperdiçando uma boa oportunidade. Ô Birner, qual briga é mais palpável para você? Traduz melhor a realidade desses dois times. É o Vasco brigando no G4 ou é o Botafogo brigando contra o rebaixamento? William, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que as duas brigas são palpáveis pelo que os times têm produzido. O Vasco é uma equipe, como o André falou, o Mauro também já disse, o Pedro também já falou em outras oportunidades, e o próprio Vascaíno sabe, é um time letal. O Vasco precisa de muito pouco para fazer o seu gol. E é uma equipe que, quando tem o Leandro Castan em campo, ela tem alguma solidez defensiva. O Vasco não é um time vulnerável. A gente notou como, por exemplo, o zagueiro fez falta no jogo contra o Atlético Goianiense. Só que o jogo passa exatamente pelos 3 pilares que já foram citados. Esse é o pilar defensivo, o Benítez é o pilar da criação, o Cano está numa fase sensacional, ele precisa de mais muito pouco mesmo para conseguir fazer um gol. E ele tem um entendimento com o Benítez, eles se entendem muito facilmente. O seu lance do segundo gol claramente mostra isso, no momento em que o Botafogo era melhor. O Botafogo foi melhor em grande parte do clássico. E isso é mérito do Vasco da Gama. Agora, isso sustenta uma briga pelo título? Não sustenta. Primeiro, a gente não sabe se o Benítez fica até o final do ano. Segundo, é difícil os jogadores atuarem toda a temporada durante os pontos corridos. E, além de tudo, em algum momento, esses jogadores vão ser mais bem marcados. Principalmente o Benítez, para que a bola chegue menos ainda no Cano. E aí o Vasco vai precisar de outras alternativas. Tem o Thales, que é um jogador que pode crescer. O Ramon pode criar essas alternativas. Mas quando a gente olha o potencial de elenco, não é uma briga pelo título. E o Botafogo, tem a questão da juventude, eu concordo plenamente. E o peso da camisa, porque camisa pesada, para sair da parte de baixo, você precisa de mais força para subir do que uma camisa que está acostumada a essa situação constantemente. Não que o Botafogo não tenha sofrido muito com isso já na sua história, mas ainda não está pronto para lidar com isso da mesma maneira, por exemplo, com todo respeito, não me leve a mal, que o Goiás lida. É uma situação completamente diferente, né? Então, eu acho que essa briga também é palpável. Agora, eu vejo um bom jogo no Botafogo para conseguir sair de baixo. Eu não sei se vai conseguir, porque eu fico pensando, quais equipes estão destoando e jogando tão mal assim, que eu posso dizer, essa vai ficar, essas vão ser rebaixadas. Não tem. O Bragantino lá embaixo é uma equipe que pode subir, né? A gente olha as outras equipes, do Goiás, por exemplo, oscila, mas é uma equipe que pode melhorar a sua pontuação e tem alguns jogos a menos. E se eu for fazer aqui uma lista, não há equipes destoando. Há um certo equilíbrio, o que é perigoso para o Botafogo na briga lá embaixo. Então, eu acho que, se você me perguntar qual briga durará mais tempo no campeonato, sem nenhuma convicção, eu acho que a do Botafogo tende a durar mais. Você concorda com o Birner ou Pedro Ivo?
Sinceramente, com a devida vênia aqui ao meu querido Vitor Ernesto, e antes de mais nada, só para não passar batido, todo o meu carinho e minha solidariedade pela passagem do pai dele ontem, acabei não fazendo o programa, não estive com ele no final de semana, então fica aqui meu registro, todo o carinho público Obrigado. ao Vitor, e já me permito Sentimentos de discordar. todos nós. Sentimentos Exato. de todos nós. Desculpa te interromper para aproveitar. O que o meu velho gostaria que fizesse, William. Tenho Acho certeza. que é o melhor que eu posso Tenho fazer. certeza, tenho certeza. Tenho certeza. Fica meu abraço ao enorme Vitor aqui. E Biner, só complementando, o William perguntou sobre o Botafogo. Não acho exatamente que a briga do Botafogo no campeonato seja exatamente essa fuga do Z4, uma briga lá embaixo, talvez a pontuação de hoje sim, mas o que mostra o Botafogo, entanto, não é exatamente um futebol paupérrimo, um futebol de rebaixado. Acontece que num campeonato como o brasileiro de 2020, impactado por uma série de questões que a gente já cansou de falar por aqui, um time vai ali do 7º, 8º lugar ao 15º, 16º em 2, 3 rodadas. Talvez o Botafogo oscile. O Botafogo ainda não consegue finalizar jogos, não consegue concretizar, não consegue entregar em forma de gols, o que faz em campo um trabalho tático interessante muitas vezes. Como o Botafogo conseguiu dificultar para o Vasco uma parte do jogo hoje, mostra muito bem como dificultou em outros jogos, dificultou inclusive para o Flamengo, para outros times talvez superiores em termos de elenco. E só voltando um pouquinho antes ali no comentário do Mauro e do André sobre elenco, sobre solidez defensiva, acho que passou batido aqui na minha primeira fala, é importantíssimo falar da evolução do Henrique, lateral esquerdo do Vasco. Muita gente fala, muita gente tem uma imagem que o Henrique era quase como um jogador, o torcedor não queria ver o Henrique pintado de ouro em outros anos, em outras temporadas. Ficava muito com aquela imagem, talvez, da comparação. Tem um Pikachu pela direita e tinha um Henrique praticamente cego no ataque. O Henrique parece que se encontrou no sistema proposto a ele nesse ano, que é o Henrique flutuando ele quase como terceiro homem de zaga, seguro, não compromete, interessantíssimo. Ao lado do Graça, também canhoto, ao lado do Leandro Castan, é um bloco defensivo que o Vasco não tinha há muito tempo. E o Vasco vive um ano de evolução. Acho que a palavra é essa. Quando a gente tende aqui a falar muito de elenco, briga, Z4, título, não. É um momento de evolução. O Vasco começava os últimos 3 anos, talvez, de Campeonato Brasileiro, sempre naquela luta 2,45 pontos. Era o limite do time. Hoje não, hoje o Vasco consegue entrar num clássico que sente que pode brigar, tem uma solidez defensiva, sabe que tem alguém no meio campo que pode construir. O Vasco começa a entregar algumas coisas que não entregava nos últimos tempos. E acho que esse é o Campeonato Brasileiro do Vasco. Não é ficar falando em rebaixamento, em título, o que vier a gente vai... Depende muito, é um campeonato muito aberto. O Vasco pode sim brigar num 2º, 3º, 4º lugar do Brasileiro, por que não? E pode sim oscilar, porque tem um elenco curto, limitado, flertar ali com 14º, 13º, a gente não sabe, oscila muito. Mas hoje ele tem algo que não tinha antes, tem um bloco defensivo, tem um goleiro que hoje se oscilou em outros momentos, vive um bom momento, mostrou hoje fundamental no resultado, tem um meio campo que agrada, o próprio Felipe Baixo também muitas vezes criticado, teve um início bom de campeonato, agora oscila um pouco mais, mas tem um Benítez, tem um Cano, tem um Henrique que era muito criticado, Pikachu ainda falta um pouco mais e tem um treinador que entende a limitação do time e consegue mexer no time dentro do jogo. Isso é interessantíssimo. Esse é o Vasco desse ano. Independente vai brigar por G4, a gente sempre acaba ficando aqui especulando, é um Vasco em evolução, completamente diferente dos últimos anos. Muito bem, agora vamos falar de alguém que vai brigar pelo título claramente, mas que hoje perdeu, tropeçou. O pessoal está até brincando. Guardiola venceu o pupilo do Guardiola, né? Ceará 2, Flamengo 0. Mauro, a que se deve essa péssima atuação aí do Flamengo hoje? Bem, boa parte da torcida do Flamengo na rede social, né? Como as pessoas têm que eleger um vilão, escolheu o Vitinho, né? Mas até acho que pelo conjunto da obra. E é curioso, porque a única chance que o Flamengo criou hoje no segundo tempo, por exemplo, foi com o chute do Vitinho, o último lance dele do jogo, né, que o goleiro Fernando Praz defendeu e na volta o Diego cabeceou para fora. Eu acho que hoje teve uma grande responsabilidade, acho que tem uma grande responsabilidade hoje na derrota o Gabigol. Pelas 2 chances que ele perdeu, que eu acho que tem uma repercussão maior e um peso maior depois da reação dele no jogo do sábado da semana passada com Fortaleza. Então saiu todo irritadinho, porque estava no banco, quando é uma situação absolutamente natural, foi amplamente discutido já isso, porque ele não pode ficar no banco, ele não aceita ficar no banco, então é esse o problema. Bem, se um jogador acha que ele é tão intocável assim, ele não pode perder os gols que perdeu. Perdeu os gols que o Flamengo criou no primeiro tempo e que poderiam ter dado um outro rumo à partida. E ele não aproveitou. O primeiro no passe do Isla, que foi esse aí, ó, a bola na cabeça dele, mandou para fora, e o outro a bola do Everton Ribeiro, que ele sai na cara do gol e com a perna direita chuta também pela linha de fundo. Perdeu os 2 gols. Né? Não foi o Brocador, fosse o Brocador faria os 2. Né? Brocador 2013, claro, né? Sempre 2013. Hoje o modelo 2013 hoje mais complicado. É o top de linha. Então, acho que aí é um divisor de águas. O Flamengo perdeu as oportunidades e no segundo tempo exibiu toda a sua, digamos assim, todos os seus problemas defensivos, tomando 2 gols no intervalo muito curto, que o Ceará aproveitou muito bem. O Ceará que não tinha criado nenhuma grande chance no primeiro tempo,
e aí conseguiu abrir uma vantagem de 2 gols. O Flamengo não jogou mais. O Domenech muito confuso nas alterações. No final do jogo, o Flamengo era uma grande zona, uma bagunça completa. O Lincoln em campo, sabe-se lá por quê, correndo meio perdido. O Pedro, a bola não chegava para ele na área. O Gabigol lá na ponta esquerda. O Everton Ribeiro sem saber o que fazer. Muito confuso o time, muito bagunçado. No final ele foi trocando de forma quase que aleatória. Muito mal hoje o técnico também do Flamengo. E a atuação de vários jogadores foi ruim. O pessoal elegeu o Vitinho. Eu acho até que o Vitinho já fez uns cruzamentos, deu aquele chute, tentou alguma coisa. Não vi muita coisa não, vi atuações ruins. Thiago Maia não jogou bem. O Isla não comprometeu. René, no segundo gol, tem uma participação, porque não diminui ele o espaço no cruzamento do Vina. Enfim, foi uma atuação desastrosa do Flamengo e uma derrota justíssima, mas foi o chute do Vitinho. O único chute a gol do Flamengo em todo o segundo tempo. Um time que com 10 minutos toma 2-0, aí tem 35 de bola rolando mais acréscimo, chuta uma bola na direção do gol, é muito pouco, é nada, né? Então foi uma atuação muito ruim, eu acho que com vários responsáveis, do técnico aos jogadores, uns mais, outros menos, difícil salvar alguém, e o Ceará tirou muito bem proveito disso, foi uma equipe muito segura depois que fez os 2-0, e praticamente não correu riscos, né? Se defendeu bem, não teve material humano para fazer mais, porque inclusive o Flamengo estava exposto. Mas todas as jogadas construídas pelo Ceará para aproveitar todo aquele caminho que o Flamengo oferecia, o Ceará tropeçava nas próprias limitações dos seus jogadores. Tivesse um pouquinho mais de qualidade ali, poderia ter criado mais e quem sabe até vencido por um placar maior. William. Pode falar, Birner. Eu achei a atuação do Vitinho muito ruim, mas não foi só dele. Eu acho que a do Gabigol. Eu concordo com o Mauro sobre o Gabigol. Até porque o Gabigol reclama, o Gabigol é um jogador com mais capacidade que o Vitinho e é um jogador que é, na maior parte das vezes, servido pelos companheiros. E ele tem a obrigação de fazer os gols. Posso dizer hoje, por exemplo, que se o Cano fosse o centroavante do Flamengo, provavelmente o Flamengo teria saído na frente no placar. Uma daquelas 2 chances, na atual fase, o Cano acaba guardando. Eu achei a atuação do Michael muito fraca também. Eu não gostei das trocas. Imaginei que no segundo tempo eu falei, olha, eu faria alguma coisa como voltar com o Diego por centro, pelo meio, o Everton Ribeiro estava jogando pelo meio, abriu o Everton na direita, eu tiraria o Vitinho, colocaria o Michael na esquerda e manteria o time daquele jeito. Se não funcionasse, eu tiraria o Gabigol, colocaria o Pedro de centroavante. Então era possível entender uma dinâmica de trocas para tentar potencializar contra uma equipe do Ceará, que marcou muito bem de um momento em diante. Aliás, é uma coisa que chamou muita atenção, é que o Flamengo começa dando a impressão que vai ganhar, fazendo um jogo com uma velocidade respeitável e de repente para. O time entra no estágio letárgico, a marcação do Ceará começa a engolir o Flamengo, começa a tornar o jogo desconfortável e aproveita uma jogada que tem sido recorrente. O Flamengo toma gols nesses cruzamentos, não é novidade. Não é novidade, tomou gol contra o Fluminense, já tomou alguns gols assim no Campeonato Brasileiro. Isso é um defeito do Flamengo. E hoje, com uma dupla de zaga que não está acostumada a atuar junta, isso ficou ainda mais claro, né? Então, é uma atuação para o Flamengo tirar lições, né? Não pode, por exemplo, a não ser que o treinamento mostre uma coisa muito diferente, e tempo para se treinar é a coisa que menos há hoje em dia, voltar com uma escalação como essa. Ou pode usar outros jogadores, por exemplo, com o Pedro jogando um pouco mais como centroavante, o Gabigol indo para a direita, né? Se quiser jogar com o Everton Ribeiro aqui, usando o Michael na esquerda, você tem fartura, né? E essa fartura tem que ser aproveitada. Não tá, é lógico, a temporada não está perdida, né? O Domenech ainda tem muito que aprender com o Flamengo, tem muito o que fazer no Flamengo, né? O Flamengo continua sendo o principal favorito ao título porque tem o melhor elenco, mas o nível de atuação ruim, eu não estou nem falando do resultado hoje, foi, digamos assim, para deixar o torcedor bem irritado, como eu consegui notar nos poucos comentários que li. Irritado e também preocupado, levando em consideração que o próximo jogo é pela Libertadores, ou André Kfouri? Eu acho que sim, porque eram 4 vitórias seguidas e pelo menos uma perspectiva de, no plano de atuação, o Flamengo fazer um bom jogo contra o Ceará, independentemente da escalação, independentemente da escolha de jogadores feita pelo seu técnico. O que nós vimos nas 4 rodadas anteriores permitia dizer que, esse Flamengo que é diferente, o Flamengo do Domenech, já era um time que se entendia em relação ao que pretende ser nesse Campeonato Brasileiro e nas outras competições, e já tinha encontrado o seu modelo de atuação. Por mais que ainda seja muito cedo, por mais que o tempo de treinamento
seja evidentemente quase nenhum, e que deva se respeitar e precise se considerar que esse treinador precisa trabalhar de fato numa nova equipe. Eu acho que tem muita gente que não compreendeu isso ainda e faz comparações com o que houve no passado em relação a 2019 ou até no passado em algumas boas atuações que o Flamengo fez nessas últimas rodadas. O que eu estou dizendo é que as 4 vitórias seguidas permitiam dizer que, bom, a partir de agora o time vai oscilar, porque todo mundo oscila num campeonato como esse, especialmente times assim, que são times novos. O Flamengo tem basicamente o mesmo elenco do ano passado, mas tem uma outra ideia com a comissão técnica que substituiu os portugueses liderados pelo Jorge Jesus. E o que se viu hoje foi mais uma vez algo confuso, né? Com uma ideia de jogadores abertos no ataque, do ponto de vista do jogo posicional que o Domenech Torrent aplica, essa é a formação dele. A ideia me pareceu claramente essa, não funcionou em campo, coletivamente o Flamengo teve um funcionamento muito ruim. Eu concordo com as críticas individuais feitas pelos companheiros até agora no programa e acho que uma coisa evidentemente tem a ver com a outra. E existe um comprometimento do plano de jogo se você olha para o time do Flamengo e não consegue enxergar alguém que tenha feito uma boa partida no aspecto individual. E acho que isso ficou claro. Também entendo que o final do jogo o técnico colaborou para a desorganização do time. Isso já tinha acontecido nas primeiras partidas, especialmente na estreia contra o Atlético Mineiro. E embora houvesse ali uma tentativa de fazer a linha de 5 atacantes para uma pressão final, com jogadores que ele ainda não conhecia direito, então parecia uma coisa um pouco, uma tentativa meio, vamos ver o que acontece, embora ela partisse de uma ideia pré-estabelecida que faz todo sentido. Mas preocupa sim por causa dessa recaída, digamos, com uma atuação de baixo nível em relação ao que se espera. Agora, talvez a escalação seja, talvez não, a escalação vai ser consideravelmente diferente no jogo de Copa Libertadores, e esse tipo de jogo, na altitude, que apresenta já uma dificuldade antes mesmo do jogo começar, precisa ser lido, precisa ser analisado de uma outra maneira. É uma dificuldade a mais, é um grande problema para se jogar futebol, muitos times sofrem e o Flamengo vai sofrer. Então eu acho que para o desenvolvimento do time do Flamengo, a análise do próximo jogo pela Copa Libertadores não vai ter muita utilidade. Para o resultado, é claro, e se houver uma derrota, a situação fica um pouco mais pressionada, como é comum no futebol nessas equipes. Essa derrota hoje fica um bocadinho mais na conta do Gabigol, um bocadinho mais na conta do Domenech, hein, ô Pedro? Porque se o Gabigol mete bola na rede ali, talvez a situação no segundo tempo fosse outra, né? Tem Gabigol, tem Domenech, tem Vitinho, tem a dupla de zaga errando a marcação por zona em 2 bolas paradas. Acho que tem uma série de situações e fatores. Agora, acho que também não sei se cabe exatamente a gente se apressar em apontar dedos em algumas situações, porque eu não vejo motivo talvez para tanto desespero desse Flamengo. A gente fala em 4 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Foram 4 vitórias que mostravam uma evolução até certo ponto de um outro Flamengo. Um Flamengo que repetia mais ou menos a sua base, ainda que a gente debata muito aqui um rodízio de peça, uma substituição natural no ataque, ou pontualmente no meio, em alguma situação, mas aquele Flamengo ali começava a ganhar um corpo, começava a ganhar uma unidade. Hoje, claramente, o Flamengo foi a campo com uma escalação com o Léo Pereira, com o René, com o Arão, com o Michael, sabe, com situações, com o Vitinho aberto também, uma situação diferente, olhando para um outro jogo, olhando para uma outra competição. Entendeu? Então, não necessariamente aquele Flamengo que vinha apresentando evolução é esse mesmo Flamengo que foi mal hoje. Óbvio, a gente tem que dizer, foi mal. Agora, é um outro tipo de Flamengo. O Flamengo que vai a campo na quinta-feira pela Libertadores me parece se aproximar muito mais daquele Flamengo que vinha de 4 vitórias no Campeonato Brasileiro do que esse Flamengo de hoje. E a gente tem que colocar na conta. Tem uma viagem de 3 horas, ontem de avião, tem uma nova viagem agora, o time está no ar, voltando para o Rio. Uma viagem de 6 horas de avião na terça-feira. Vai ser uma maratona aí pro Flamengo. Então, situações que começam a pesar, que não dá para dizer também, além de tudo que os colegas falaram sobre situação em campo, de Gabigol, de posicionamento. Eu ainda me questiono também, agora sobre o Gabigol já falamos bastante, sobre o Domenech, ainda me questiono exatamente se ele sabe o que ele está fazendo na hora das substituições. Não estou aqui dizendo que ele tem que fazer assim, tem que fazer assado, que ele está errado, que eu estou certo. Só que assim, em algumas situações ele já demonstrou que ele ainda se perde. Talvez não seja esse o termo, mas ele ainda mostra uma certa confusão em substituições. Ele poderia fazer uma mudança ali no intervalo, onde a coisa já não ia bem e não fez. Sofreu o gol. Aí ele lança a mão do Pedro, aí ele espera mais um pouco, ele lança a mão do Diego. Mudanças que ele poderia ter feito antes e não é a primeira vez. Então assim, não sei se ele sabe escolher exatamente o tempo
para fazer esse tipo de alterações, ele consegue sentir o jogo exatamente, ele fala na entrevista, ele admite que o time acabou ficando um pouco muito afobado, indo de qualquer jeito pro ataque, ele também povoou demais do meio para frente, admitiu que estava uma coisa meio aleatória, ele sabe, alabangu, todo mundo se jogando para frente, então acho que ele ainda vai pegar com o decorrer do tempo. É bom lembrar que é um técnico em início de trabalho, início de carreira, apesar de ter muito tempo de auxiliar Guardiola, grandes nomes, uma grande escola, só que não era ele exatamente talvez que tomava essa primeira decisão da mudança no intervalo, da mudança no decorrer do jogo, e já vi ele fazendo algumas situações ali que a gente questiona. Então acho que isso também precisa ser repensado. Sobre a situação do Gabigol, é claro, o status que tem, o que se espera dele, o que se paga a ele é para resolver certos jogos, não resolveu hoje. Agora, me preocupou também a dupla de zaga ali, porque é uma situação que não é nova para o Flamengo, apesar que vai falar, mas o Flamengo quis marcar por zona, como é que é exatamente? Não, é uma marcação por zona que já acontece há algum tempo, e o que aconteceu foram 2 bolas paradas que a marcação por zona fica parada. Você não pode ter exatamente como se explica na linguagem do futebol, ter mais de um braço ali de um jogador para o outro. E tinha, o jogador precisa atacar a bola e não ataca. Há o espaço nas 2 situações, o jogador do Ceará se projeta, o jogador do Flamengo fica parado. Então isso aí depende. Então, exatamente. Independe de ter altura, de ter força. Se você estiver bem posicionado e atacar a bola, não ficar tão distante do seu companheiro, o Luiz Otávio pode vir com o tamanho dele, com a força dele, que você vai conseguir brecar. Aconteceu isso no primeiro lance e aconteceu no segundo. A dupla de zaga preocupa a longo prazo, porque não é essa dupla de zaga que vai para o jogo da Libertadores, mas ela certamente vai atuar em alguns momentos do Brasileiro.